graças a Deus, aqui no Tocantins, estamos bem. Para nós é um prazer muito grande poder dizer que, sem dúvida, vai ser de grande valia o conhecimento que vai ser transmitido pelo senhor, né? A satisfação é minha, viu? A satisfação em poder estar com você, você que é um grande professor, um grande profissional, enfim, é uma grande satisfação. Quero agradecer também o nosso querido, grande amigo, coordenador, Dr. Daniel Cervantes, não é? Enfim, e vou dizer que eu falava isso antes de começar a live, que, a bem da verdade, a católica, a Dom Orione, ela se destaca no âmbito nacional. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, porque é uma faculdade conhecida nacionalmente. Muito obrigado, muito obrigado. Para quem nos assiste, é o professor Rogério Cury, um doutrinador muito conhecido, né, advogado no estado de São Paulo, e atua muito nessa área tributária, né? Então, atuar bem interdisciplinar. E isso aí, sem dúvida, é hoje uma característica que todo advogado ele deve ter. Então, parabéns, professor, pela sua forma de agir, né? Não somente numa área, né? Que às vezes é aquele jeito tradicional, às vezes é advogar só numa área, acabou. O senhor tem uma visão holística, né, da coisa, atuando de forma interdisciplinar. Isso aí é louvável, né? Sem dúvida. O senhor até quando veio aqui no congresso nosso, eu ressaltei isso muito para os alunos, aquela sua abordagem, né, em relação a essa visão que o advogado tem que ter interdisciplinar, né, das matérias jurídicas de forma geral. Pessoal, então a nossa live aqui é justamente, né, visando trabalhar ilícitos tributários, né, em tempos de pandemia. Aí muitos podem estar perguntando, mas, pô, ilícitos tributários, né, como assim? Mas por que isso? Observamos, né, como o senhor bem sabe, né, São Paulo daqui a pouco talvez vai ter que viver um lockdown, né, espero que não. Essa pandemia afetou de forma crucial, né, a vida das empresas, né? As empresas, elas estão aí, de certa maneira, vivendo uma crise, sem dúvida alguma. Aí surge uma série de situações, essa questão do isolamento social, né, que estamos vivendo, que afeta a prestação de serviços, comércio, indústria, né? E também as empresas passam a enfrentar alguns problemas. Redução de receitas, né? Redução de receitas e manutenção dos compromissos. Aí vem aluguéis, pagamento a fornecedores e nesse âmbito, né, temos as obrigações tributárias, né? E aí, se a empresa não recolhe os tributos, responde por sonegação fiscal, responde por apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária, né? Então, eu queria que o senhor já iniciasse a nossa abordagem, trabalhando um pouco nesse âmbito e, obviamente, o que o senhor também gostaria, né, de trazer aqui para nós, né? Primeiro, eu quero te agradecer. De fato, os crimes empresariais no Brasil, eles cresceram muito e, na verdade, não há outra maneira de se atuar em crime empresarial senão pensando, de fato, multidisciplinarmente. Claro que nós temos aqui uma situação bastante relevante, que é a questão dos crimes tributários / previdenciários. Acho que fazer uma análise primária aqui para todos que estão nos ouvindo, talvez nós tenhamos também estudantes do curso de Direito participando. Primeiro que nós estamos aqui, basicamente, a abordar os crimes do artigo 1º e 2º da Lei 8.137 de 90 e os artigos 168-A e 337-A do Código Penal. Os da Lei 8.137 de 90 são chamados crimes tributários praticados por particular. O artigo 168-A, apropriação indébita previdenciária. E o artigo 337-A, sonegação previdenciária. A partir desse ponto, aí nós temos as seguintes ideias que nós precisamos aí raciocinar nesse primeiro momento. O não pagamento do tributo por si só, o não pagamento, não recolhimento daquele valor previdenciário, tributário por si só, nós não teríamos, a princípio, o delito. Nós não teríamos. Aí é preciso do dolo. Então, o indivíduo que dolosamente, principalmente nas hipóteses do crime do artigo 1º, né, ele, para praticar o crime,
ele precisa praticar fraude ou falsidade. Não é? Então, isso é importante. Né? Enfim, nós temos aí o princípio da especialidade. Nós, via de regra, ele vai cometer um estelionato? Em tese, vai. Vai cometer uma falsidade ideológica? Ou vai. Ou uma falsidade documental? Para a obtenção, né, no caso da supressão ou redução de tributo, na hipótese do artigo 1º. Obviamente, ele não vai responder pelo crime tributário e mais o crime do Código Penal por conta do princípio da especialidade. Mas demanda dolo, demanda fraude como meio, via de regra, ou falsidade. Assim, na parte do artigo 1º. Lá na apropriação indébita previdenciária, via de regra, vou fazer uma análise geral aqui. Quero aqui cumprimentar em nome de todos a doutora Mariana Beda Francisco, que nos assiste aqui. Mariana, que é uma advogada de escola, enfim, companheira nossa do escritório, já vem doutrinando. Olha, Mariana, a Isa, o pessoal todo que joga o papel, grande advogado também. Um forte abraço, meu amigo. Quero dizer para você que aí no 68A nós temos uma outra situação. Basicamente, para que todos, né? Enfim, você disse que nós temos vários alunos da graduação, talvez nem tiveram ainda o crime de apropriação indébita previdenciária. Basicamente, eu, como empregador, sou o substituto tributário. O Estado diz, você recolhe do seu empregado e você repassa para a Previdência. Quem, na verdade, deveria repassar são todos os empregados, mas fica mais fácil. E eu, então, com dolo, eu deixo de repassar a Previdência. Isso aqui, obviamente, grosso modo. E no crime de sonegação fiscal previdenciária, basicamente a mesma figura do artigo 1º da Lei 8.137, só muda a natureza do tributo. E aí, em tempos de pandemia, nós teremos um aumento de inadimplência tributária? Inadimplência previdenciária? Não tenho nenhuma dúvida. Nós teremos um aumento enorme. Agora, dali para diante, essas pessoas poderão, lá para diante, sofrer uma investigação e depois sofrer uma ação penal por delito tributário / delito previdenciário? Ora, aí já é uma segunda questão. Acho que sim. A questão primária, e acho que é importante para todos, é que, basicamente, para esses crimes, nós temos hoje, segundo a jurisprudência do STJ e a jurisprudência do STF num ponto, a súmula vinculante, que foi criada em 2009, em dezembro de 2009, a súmula vinculante 24, que ela diz: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Segundo o STJ, essa súmula vinculante do STF não só se aplica para os crimes tributários da Lei 8.137, mas também para os crimes previdenciários que nós citamos aqui. Eu estou dizendo segundo o STJ, porque eu entendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não reconhece a aplicabilidade dessa súmula vinculante 24 para os crimes previdenciários. Mas o que eu quero dizer? Então, nós temos duas figuras aqui. Para nós chegarmos no crime, nós demandaríamos passar pelo âmbito administrativo, o que é chamado pela súmula de lançamento definitivo do crédito tributário, o lançamento definitivo do tributo. E eu até acho engraçado esse termo da súmula vinculante 24, lançamento definitivo do tributo, mas não existe o lançamento provisório, é só lançamento do tributo, não é? Isso é uma não questão existe realmente... lançamento provisório de tributo. Mas, de toda forma, né, enfim, acompanhamos a redação da lei, e é isso, o professor Kioshi Arada critica muito esse lançamento definitivo. Olha, não há lançamento provisório, como eu vou falar em lançamento definitivo na súmula. Mas, de toda forma, aí eu teria aquilo que eu chamo de direito previdenciário, o direito tributário penal, que é o âmbito administrativo. Eu não poderia investigar essas pessoas que, em tese, não pagaram tributo, não recolheram tributo à Previdência, diretamente. Eu preciso notificar essa pessoa, autuar essa pessoa, dar direito a ela contraditório, dar direito a ela ampla defesa, e depois, quando incabível qualquer recurso na esfera administrativa, em qualquer instância administrativa, e o Estado bater o martelo e falar: olha, eu tenho crédito em relação a você, e aí nós vamos analisar se de fato essa conduta, se o fato gerador, no caso do artigo 1º, principalmente da Lei 8.137 de 90, foi praticado com fraude. Ou no artigo 2º, talvez no caso do ICMS, você conhece muito bem, deve ter casos, né, que você
deve ser investigado e trabalhado em casos como esse. Eu declaro, no caso do ICMS hoje, os valores declarados, e aí dizem, olha, se declarou, não pagou, vai responder por crime, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e preocupa muita gente isso. Mas, de toda maneira, eu precisaria daí descobrir o dolo. Há ou não há dolo? Né? E se eu tenho indícios de dolo, enfim, então nós teríamos, em tese, instauração da investigação. Em época de pandemia, me parece que talvez a pandemia por si só não justificaria por si só, não é? O não pagamento desse tributo, o não recolhimento desse valor previdenciário. Porque a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ela caminha no sentido, professor, não é? Sua Excelência sabe muito melhor do que eu isso, enfim, que só em último caso, a pessoa que não tem nenhuma condição de pagar aquele tributo. Por quê? Porque a empresa não tem caixa mais, não tem mais crédito bancário, sofre várias execuções. Ou seja, segundo a jurisprudência, você só seria beneficiado pela excludente da inexigibilidade de conduta diversa se não houvesse outro meio de se pagar aquele tributo, de se recolher aquilo. Demonstrando que, olha, se eu pago o tributo, eu preciso fechar a minha empresa. Porque, assim, até porque, né, professor, a mera deficiência econômica da empresa não justifica o recolhimento a menor ou sequer o não recolhimento, né, das contribuições, né? Então, por isso que até eu vi uma vez um julgamento do TRF da primeira região, porque, assim, a jurisprudência superior, ela faz uma distinção, né? Houve um emprego de fraude, né? Aí entra algumas situações. Por quê? Se houve um emprego de fraude, né? Que isso ocorre justamente na sonegação, né? Então, de uma forma geral, a jurisprudência entende que não se aplicaria a excludente da culpabilidade, da inexigibilidade de conduta diversa, né? Então, se há um emprego da fraude, não. Eu já vi um julgamento do TRF da primeira região, né? Que admite, né? Mesmo com o emprego da fraude, mas isso é uma exceção, foi um julgamento à parte, mesmo com o emprego da fraude, reconheceu a incidência da excludente da culpabilidade, né, da inexigibilidade de conduta diversa, mas isso é uma exceção. De uma forma geral, o que os tribunais entendem? Né? Como o senhor falou muito bem, se há um emprego da fraude, a inexigibilidade de conduta diversa não incidiria aí, né? Até porque, se você está falando de fraude, né, você está falando de um certo engodo na prática da conduta. Então, ele simplesmente sonega uma informação ou sonega o pagamento do tributo, né, de forma deliberada. Agora, diferentemente é quando naquelas situações em que não há o emprego, né, da sonegação. Até quando o senhor falou do artigo 68A, do artigo 337A, há uma dúvida muito grande, sim, né? Às vezes os alunos, professor, qual a diferença, né? Porque o 68A fala apropriação indébita previdenciária, né? Nessa apropriação indébita, não há emprego de fraude. Simplesmente, o agente com dolo, óbvio, deixa de recolher o tributo no prazo devido, que seriam as contribuições. Lá no 337A, fala o quê? Sonegação de contribuição previdenciária. Então, ali há o emprego da fraude, né? Então, no 337A, a aplicabilidade dessa inexigibilidade de conduta diversa já se torna uma situação muito complicada e os tribunais superiores, pelo que eu já pude avaliar, e o senhor falou muito bem, eles não vêm, né, aceitando isso, né? Então, esse tempo de pandemia, aí eu até vi um artigo muito bom, não lembro qual site agora, que ele falava assim, que a pandemia por si só, como o senhor falou muito bem, não vai justificar a aplicabilidade da inexigibilidade. Sabe por quê? Tem empresas que não estão tomando prejuízo nessa época. Por exemplo, mercados, farmácias, empresas que atuam no ramo do delivery, até, eu digo mais, até instituições de ensino superior ou esses cursos preparatórios que sempre atuaram no âmbito online, muitos deles não estão sofrendo de uma forma incisiva, pode até estar tendo um certo prejuízo, mas não estão sofrendo como instituições que têm por tradição, por exemplo, ensino presencial, escolas, né, ensino fundamental, médio, enfim. Então, eu acho que a análise, né, ela deve ser casuística, sim. Então, tem que haver, no caso,
um nexo, né, óbvio, entre o prejuízo que a empresa teve e como consequência o não pagamento, né, do tributo, enfim, né? Então, isso tem que se analisar casuisticamente, tá, professor? Exatamente, porque senão nós teríamos aqui, né, enfim, uma excludente geral, genérica para todos. Ninguém mais, a partir de então, pagaria tributos. É claro que nós temos que reconhecer no Brasil que a tributação é pesada, né, enfim, em alguns momentos até abusiva, mas a pandemia, obviamente, vai tirar o fôlego, vai retirar a capacidade financeira de várias pessoas, vai reduzir essa capacidade financeira e, por si só, isto não daria à pessoa a possibilidade de ter reconhecido no judiciário a inexigibilidade de conduta diversa. Vi vários casos já que nós atuamos em casos onde a pessoa fez uma alegação e depois chegou ao nosso escritório, olha, tinha dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras, como a sua excelência bem colocou, por si só, isso não leva ninguém a excludente. É em última hipótese. Em última hipótese, nós teríamos isso. Ou seja, os tribunais estão extremamente rigorosos nesse sentido. A jurisprudência é muito clara, a jurisprudência, inclusive, quando a sua excelência fala da fraude, afastando a possibilidade da inegibilidade de conduta diversa, há uma ação penal, é a ação penal 516 no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do então ministro Aires Brito, né, que foi julgado em plenário dia 27/9 do ano de 2010, ele falando justamente isso, né, que não aceitaria, né, a possibilidade de inegibilidade com a prática de fraude, enfim. Então, esse ponto é importantíssimo que Sua Excelência colocou e nós estamos aqui avaliando. Até para as pessoas não acharem que receberam uma carta branca no Brasil. Olha, entrou Covid, entrou pandemia, nós estamos livres de tudo. Pelo contrário, nós temos que ficar muito atentos e se houver realmente a situação específica, no caso concreto, de um indivíduo demonstrar que não era possível se fazer aquilo, sob pena de se ir à bancarrota, aí sim nós estamos diante da excludente de culpabilidade, que deve ser aplicada, sim, deve ser reconhecida. E até também, né, o empresário, especificamente, ele sabe muito bem como as coisas andam. Tanto no âmbito da sua empresa, a contabilidade, enfim, ele conhece muito bem, como funciona o atuar do fisco, né? E quais as ferramentas que ele tem à sua disposição para poder enfrentar situações como essa. Existem dois institutos no Código Tributário que suspende a exigibilidade do crédito, que é o quê? A moratória e o parcelamento do crédito, né? Então, veja só, tudo bem, a moratória, né, tá lá no artigo 51, 52, o 51 tem as hipóteses, né, de suspensão, e o 52 fala da moratória e seguintes. A moratória, tudo bem, ela depende de lei, ela é uma situação mais robusta, né? Enfim. Agora, o parcelamento, não. O parcelamento é a negociação, literalmente. O empresário ele pode fazer isso, pode buscar esse parcelamento do crédito. Agora, se o empresário, por exemplo, ele deliberadamente, a empresa, ela nem sequer vai atrás disso, entra 1 mês, 2 meses, 3 meses, não recolhe tributo, não recolhe as contribuições sociais, que são devidamente descontados os salários, né? Dos seus funcionários, né, ali, seus empregados. Então, pode já, de cara, configurar um dolo na prática da conduta criminosa. Então, poxa, você é empresário, você conhece o trâmite, você sabe que é possível buscar esse parcelamento. E sequer você busca o fisco para uma negociação, para informar mesmo em relação à sua condição administrativa, financeira, enfim. Então, uma situação como essa já pode, né, futuramente. Porque o senhor, como advogado na área, o senhor vai ter muito trabalho, doutor. Muito trabalho quando essa pandemia acabar. Bom, vai ser bom para o senhor, você vai trabalhar muito nesse ponto, porque muitas empresas vão buscar o senhor e vão dizer assim, doutor Rogério, é o seguinte, olha, eu estou devendo aí 5 milhões de tributos e eu quero alegar que eu não pude pagar porque houve a pandemia e tal. Com certeza, a primeira coisa que o senhor vai falar é o seguinte, tá, mas tudo bem, você informou isso a administração tributária? Você buscou a administração tributária a possibilidade de um parcelamento, enfim, alguma negociação? Ou você simplesmente não recolheu os tributos? Porque dependendo do contexto, até a tese para buscar defender esse cliente, ela vai ter que ser adaptada, sem dúvida alguma, né? Então,
há o parcelamento que é mais simples do que a moratória. Tudo bem que há um projeto de lei complementar no Congresso, não sei se foi votado já, que visa uma moratória, né? Eu não sei informar se foi ou não foi, não sei. Já, eu creio que o governo federal vai ter que fazer isso, os governos estaduais vão ter que fazer isso, porque senão, até alguém escreveu aqui, realmente vai ser um caos, né, econômico, né? Então, esses institutos da moratória e do parcelamento que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, eles podem funcionar até como exclusão, né, do dolo da prática do delito tributário, né? Então, isso aí é muito importante. Outro ponto também, professor, que eu queria que o senhor comentasse, quem é o autor desses delitos, né? As empresas ou o empresário, né? Porque a própria jurisprudência ela já fala que a empresa ela não pratica o crime contra a ordem tributária. A empresa somente pratica crime ambiental. Isso como sujeito ativo do delito, né? Já o empresário que deixa deliberadamente, né, de recolher os tributos, porque o artigo 1º da Lei 8.137, ele fala reduzir ou suprimir, né, são as condutas, né? Então, eu queria que o senhor abordasse isso aí, né, enfim. Nesses casos, você bem levantou, nós temos a Constituição Federal indicando que a pessoa jurídica pudesse delinquir nos crimes tributários, mas a lei ordinária acabou não regulamentando. A única regulamentação que nós tivemos foi realmente em relação aos crimes ambientais na Lei 9.605. Quero aproveitar e mandar um abraço ao professor Luiz Milanês, grande professor daí da casa, enfim. Um forte abraço, Luiz. A gente estava fazendo uma live muito importante esses dias também. Eu quero dizer que essa relação do sujeito ativo, e eu sempre digo o seguinte, uma coisa é o direito tributário penal, outra coisa é o direito penal tributário. Perfeito. Ou seja, lá, a pessoa jurídica, no âmbito administrativo, tributário, a pessoa jurídica vai responder, vai ter que pagar ela, e vai pagar a pessoa do seu sócio. Agora, aqui, no âmbito penal, nós só temos a responsabilidade da pessoa física. Mas aí é uma questão que eu tenho colocado. Eu tenho ministrado essa matéria dos crimes tributários na PUC, em São Paulo, na pós-graduação, a Lato Sensu, e a gente discute muito isso, sabe, doutor Luiz? Eu digo o seguinte, bom, o crime é próprio, ou quer dizer, quem é o sujeito ativo? Alguns autores escrevem assim, o sujeito ativo é o empresário, porque o empresário é o substituto tributário. Eu tenho uma visão que não significa que eu não estou, digamos, dando provimento a esta tese, né, da doutrina. Mas eu só dou provimento parcial e coloco uma vírgula para dizer o seguinte, olha, vamos pensar. Imagine que se eu necessariamente falar que o empresário, de fato, só ele, o sócio da empresa, é o sujeito ativo do delito, porque ele é, então, o empresário e é o substituto tributário, eu estaria transformando o direito penal em responsabilidade penal objetiva e não responsabilidade penal subjetiva. E eu precisaria aferir, então, a conduta. Né? Necessariamente se ele praticou conduta. Se ele tem um cargo ou não, quero aqui também deixar um abraço a um grande amigo, irmão, Luiz Eduardo Farão, um grande advogado que nos assiste, enfim. Então, a pessoa precisa ser avaliada. Enfim, se ele praticou conduta ou não. Porque nós sabemos que quando essas pessoas são denunciadas, só pelo fato de serem os sócios da empresa, e algumas denúncias escrevem, a autoria está configurada pelo contrato social. O contrato social mostra quem é o dono da empresa, não a autoria do crime, nem participação. Isso. E aí eu posso dizer que talvez, eu sempre coloco uma interrogação. Bom, nós precisamos saber o seguinte, quantos sócios tinham? Qual era a divisão societária dessa empresa? Eu tinha um sócio responsável pela área de tributos, um sócio responsável pela área de compra da empresa, que não tem nada a ver com isso, né? Um sócio responsável pela dinâmica de logística da empresa, que não tem nada a ver com isso. Enfim, talvez um sócio tenha dolo e tenha agido praticando o delito. Mas existe uma situação, que talvez seja importante, que não só os sócios da empresa agindo com dolo e todos aqueles que com ele contribuíram. Eventual contador, eventual pessoa que trabalha no âmbito administrativo da empresa, que funcionaram como partícipes ou coautores, porque o crime, em tese, se eu entender que é próprio, eu teria a possibilidade de coautoria e participação. Esse é o ponto 1. O ponto 2 que eu coloco uma interrogação é, e se eu sou sócio da empresa
Eu, todo mês, pego o dinheiro referente ao recolhimento de tributo e entrego para o contador da minha empresa, se ele é externo, se contador ou interno, não importa. Eu estou E, trabalhando num caso assim, viu? Desse olha, jeito aí que você está falando. eu gostaria então de te ouvir, porque eu quero dizer o seguinte, Sim. eu entreguei para o contador, eu não tenho dolo nenhum. Eu entrego para ele e ele não recolhe mês a mês. De repente, eu sou autuado e não tenho condição de pagar, sou investigado, sou denunciado. Eu sou denunciado. Por quê? Porque sou o dono da empresa? Me parece que não seria o correto. Aí eu deveria fazer a divisão. No âmbito do procedimento administrativo, eu vou responder mesmo, não tem jeito. Eu Sim. tenho obrigação. Mas no âmbito penal, não me parece que eu tenho obrigação, porque me falta aquilo que a teoria do crime coloca, que é a ação humana, no meu caso, a minha conduta, a minha contribuição. Exatamente. O que o artigo 11 da Lei 8.137 de 90 coloca muito bem quando ele estabelece aquilo que o 29 nos coloca, quem de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nessa lei, Lei 8.137 de 90, incide nas penas. É a teoria unitária, a teoria monista para os crimes tributários. Mas uma questão interessante é, será que o contador poderia responder por crime tributário ou ele vai responder por crime comum? Eu até dou com um caso aqui, só para trazer estudo de caso, né? Olha o que aconteceu. O contador chegou para os empresários, né? Um casal, né? Que é dono de uma empresa grande aqui na cidade. E falou assim, olha, eu consigo um desconto na Receita Federal no recolhimento dos tributos. Olha a conversa. Aí o que aconteceu? Ele passou, os empresários só passavam dinheiro para ele e ele que ficou a cargo dele o pagamento dos boletos, né? Do recolhimento, dos tributos, enfim, né? E passou muito tempo dessa forma e os empresários foram notificados e viram lá um rombo de mais de 400 mil reais. E eles foram atrás, nossa, mas como assim? Se a gente pagava tudo, passava tudo para o contador. Então, justamente isso, o contador, ele não repassava os valores, né, para não pagar os tributos da empresa. Então, ele não pagou nada. E o senhor pontuou muito bem, muito bem. Os empresários do âmbito administrativo tiveram sim que recolher o tributo, independente de quem ou como esse tributo, esse valor não foi pago, enfim, que é o fisco, ele não quer saber. Ah, não, você é o sujeito passivo, você que tem que pagar. Então, os empresários foram lá pagar, o advogado que acompanhava orientou muito bem nesse sentido, eles já pagaram, fizeram um acordo, foi 300 e poucos mil, né? E nós estamos investigando o atuar do contador, né? Do contador nesse âmbito, né? Então, inicialmente foi atribuída a Lei 8.137, justamente, como o senhor falou muito bem, do artigo 11. Nós atribuímos também outras condutas criminosas, até porque se houve, por exemplo, falsidade, documental, essas coisas, provavelmente que houve, né? Porque houve assinatura de documentos, vai ser absolvido aí pela Lei 8.137. Então, estamos E talvez avaliando tenha a isso. situação, né, da vítima. A vítima também é o empresário, vítima dele, não sei de que crime. Não, ele figura. Apropriação indébita, né? O empresário figura como vítima, inclusive, né? Disso aí, né? Exatamente. Olha, interessantíssimo esse caso. E eu depois, obviamente, que com o sigilo de todas as partes, obviamente, eu gostaria de saber o resultado, se houve indiciamento, se houve oferecimento de denúncia, que é um caso que nos interessa. Inicialmente, o que é que eu fiz? O escritório de contabilidade ele detém um sigilo enorme, principalmente no que tange aos livros empresariais. Nem o juiz ele pode ter acesso deliberado a um livro empresarial. Então, o que a gente fez? Nós pedimos para que o conselho, eu fiz um ofício para a delegacia regional, né, de contabilidade aqui da cidade, que encaminha para o conselho estadual, e eles farão um procedimento administrativo. Por quê? Existe uma lei antiga, né, que regulamenta o atuar dos contadores, e essa lei ela permite a fiscalização do conselho. O conselho ele pode entrar no escritório de contabilidade ali e fiscalizar o atuar do contador. Então, eu estou aguardando a finalização desse procedimento administrativo, porque dá uma força probatória muito grande, né, para o indiciamento, né, para o próprio inquérito policial, enfim. Porque realmente essa parte que envolve contabilidade de empresas é muito delicado, né? Isso envolve um sigilo empresarial altíssimo. É um sigilo tão elevado quanto das comunicações telefônicas, quanto da vida privada, enfim, porque você envolve que a vida
privada, né, da empresa, né? Então, isso é muito importante também, né? Então, mas pode ter certeza que vou sim passar para o senhor como é Olha, que vai fiquei muito estar o curioso, andamento. porque a gente sempre debate casos como esse, e é muito difícil, por conta do sigilo, enfim, você encontrar um específico, mas esse caso é o ponto, que seria um ponto até importante para a doutrina, viu? Enfim, eu até vou aproveitar, o Daniel postou aí, dia 12/5, a doutora Daniela Cury estará realmente com uma live, acho que Sua Excelência também, com o conceito penal de funcionário público, uma obra importantíssima que foi lançada agora, foi lançada num momento específico, né, parece que do Brasil, enfim, que tem a apresentação e a orientação do professor Vicente Greco Filho. Faremos questão de mandar uma obra para Sua Excelência, Ah, enfim, para que obrigado. faça bom grado, Obrigado. enfim. Sua Excelência que é tão querido aí no Estado, na faculdade, enfim, para mim está sendo um grande prazer aqui estar falando sobre esse tema com Sua Excelência. Mas Não, olha, tem um ponto tranquilo. interessante que essa questão do parcelamento, né? Doutor Luiz Gonzaga, a todos que estão nos ouvindo, como mestre do direito que faz a provocação, põe já o dedo certinho, né? Essa questão do parcelamento, muita gente começou na verdade, o Brasil, ele, vamos dizer assim, ele tinha uma rigidez muito grande com essa questão de parcelamento. Falou assim, como é que é a história? Vai parcelar? Vai pagar o tributo? Porque hoje em dia, se você pagar o tributo, está extinta a sua punibilidade. Via de regra, a qualquer momento. E o parcelamento também, mas não era assim. Eu podia pagar só antes do início da ação fiscal. Ação penal, não. Você vai responder pelo crime. Hoje se abriu muito as portas e, em regra, se tem a jurisprudência dizendo, se você parcelando a qualquer momento, a qualquer tempo, há a suspensão da investigação ou há a suspensão do processo. Mas começou a surgir, e realmente você toca num ponto, uma jurisprudência dizendo o seguinte, já não é bem mais assim. Qual é a tese hoje? A tese é interessante porque eles estão dizendo o seguinte, nós temos precedente do TRF, da terceira região, temos precedente do STJ, no RHC, no sentido de que o benefício da suspensão da ação penal, em virtude do parcelamento a qualquer tempo, e esse a qualquer tempo foi inserido pela Lei 10.804 de 2003, só será concedido se os créditos tributários tiverem sido definitivamente constituídos antes da promulgação da Lei 12.382 de 2011. Então, tem muitas pessoas que não estão afeitos a isso, é uma questão muito específica, uma jurisprudência muito específica, porque, via de regra, o criminalista que atua na área empresarial, no direito penal empresarial, ele fala, olha, pode parcelar a qualquer tempo, a jurisprudência é essa. Mas se ele não estiver atento, nós temos jurisprudência que foi publicada no Diário Oficial, dia 16/9 de 2019, julgamento do STJ, falando o seguinte, epa lá, qual foi a data que houve a constituição definitiva do crédito? Exatamente. Enfim, por que isto? Porque se foi definitivamente constituído antes da promulgação da Lei 12.382 de 2011, ok, parcela a qualquer tempo. Caso contrário, eles estão dizendo que não. A suspensão da ação pode ser concedido se os créditos tributários tiverem sido definitivamente constituídos antes da promulgação da lei. Então, essa é uma questão importante. No caso, não é? Nós temos um caso, inclusive, que nós atuamos, onde a Constituição definitiva se deu no ano de 2012. Nossa. E a lei é de 2011. Então, nós já emitimos um parecer, fomos contratados para um parecer, nós não éramos advogados da causa, mas há um recurso em segunda instância, agora vamos atuar, enfim, e dissemos, olha, o limite temporal do parcelamento para fins de suspensão da ação penal não vai alcançar esse caso, segundo a nova jurisprudência. Então, a jurisprudência está avançando e ela está dizendo o seguinte, ela está esgotando mais a pessoa. Porém, aí vem essa questão que Sua Excelência colocou. Será que em época de Covid agora não se vai dar um respiro de novo para essas pessoas? Eu entendo que sim. Eu entendo que senão vai levar à bancarrota muitas empresas. Não vai, essas empresas não vão, não é? Enfim, conseguir suportar isso. Então, eu acredito
que lá na frente possa ser que entre em vigor uma nova lei ou a jurisprudência mude, dizendo que na época da pandemia, se ficar devidamente analisado isso, é possível que o parcelamento possa ocorrer, mesmo em razão da existência da Lei 12.382 de 2011. E o senhor falou uma situação muito, muito boa, né, importante, na questão da autoria, né, do delito, né? Ah, será que só porque o empresário ele figura como sócio majoritário no contrato social, de cara ele já pode ser denunciado, né? Então, existe toda uma questão aí, porque nós estamos trabalhando aqui, né, crimes contra a ordem tributária, crimes que envolvem, no caso, crimes previdenciários também, enfim. E a própria doutrina chama esses delitos de crimes societários ou crimes de gabinete, porque eles literalmente são praticados a portas fechadas. Então, há uma dificuldade enorme, né, em delimitar as condutas, né? Há essa dificuldade. Então, a própria jurisprudência, ela, como o senhor falou muito bem, ela é sensível a isso, né? Ela é sensível a esse ponto, né? Porque se fosse exigir do titular da ação penal que ele delimitasse de forma pormenorizada cada uma das condutas, aí praticamente nós teríamos o quê? Num ponto, a inviabilidade da ação penal, em quase 90% das vezes, ou quase sempre, e uma impunidade enorme, tremenda, que já aconteceu muito no passado aí, distante, né? Que hoje já não tem mais, né? Então, como o senhor falou muito bem, esse aperto da jurisprudência, olha, tudo bem, pode parcelar, mas é bem assim, né? Qualquer momento, né? Agora, a coisa não funciona dessa maneira, tem um prazo para esse parcelamento, porque senão, imagina, o empresário ele vai, espera o processo rolar, aí lá na frente ele olha assim, nossa, fui condenado, vou parcelar agora. Também não é dessa forma, né? Aí o sistema fica como se fosse, perdão o termo, um palhaço no circo, né? Então não dá. O palhaço seria o sistema, todo o sistema penal e criminal, enfim. E a plateia, o empresário, o autor da sonegação, dos crimes tributários. Então isso eu acho muito complicado. E então, a na jurisprudência denúncia, também né? tem caminhado nesse sentido, enfim, dizendo o seguinte, e olha, aquele indivíduo que parcela, suspende o processo, suspende a ação penal. Depois, no dia seguinte, no mês seguinte, ele já não paga. Depois ele volta a parcelar. A jurisprudência tem recomendado que esse indivíduo, se ele está fazendo isso, está agindo de má fé, e esse parcelamento, mesmo que haja o parcelamento, ele não possa ser absorvido pela suspensão do processo. Já há vários precedentes nesse sentido, na linha de Sua Excelência. Não, excelente. Então, isso é importante também, até para buscar não a impunidade, né? Porque não haja impunidade nesses delitos, né? Então, por ser esses crimes societários, crimes de gabinete, a denúncia, ela tem que comprovar, é óbvio, o nexo entre a atividade exercida pelo suposto autor, o sócio, e o prejuízo, né, em detrimento ao erário, né? Então, qual o nexo da posição dele da empresa em relação ao não recolhimento do tributo? Então, isso tem que ser comprovado. Como o senhor falou muito bem, se o empresário tem documentação comprobatória de que é o escritório de contabilidade que faz toda essa movimentação, será que ele teve o dolo de praticar a conduta? Não é? Então, assim, é uma situação muito complicada. Às vezes, no âmbito da empresa, o presidente da empresa, que às vezes nem é o sócio majoritário, mas ele preside a empresa, ele que detém todo o controle contábil da empresa. E o sócio majoritário, ele às vezes ele só tem uma função simbólica ali no conselho gestor, né? Ele não atua no dia a dia da empresa. Então, é importante separar, né, essas condutas. Aquele que realmente atua ali na linha de frente, na parte administrativa mesmo. E como nós estamos trabalhando aqui crimes tributários, né, aquele que atua realmente como responsável material do recolhimento desses tributos, né? Então, a denúncia, para ela não cair na inépcia, né, ali, para que ela não venha desrespeitar os requisitos ali do artigo 41 do Código de Processo Penal, ela tem que especificar isso, né? Eu já vi muita jurisprudência, muita mesmo, principalmente no âmbito federal, né? Que é muito comum processos assim,
denúncias que simplesmente o Ministério Público ele expõe apenas, como o senhor falou muito bem anteriormente, fulano de tal figura como sócio majoritário da empresa conforme contrato social e anexo devidamente registrado na junta comercial tal. Tá, mas qual foi a conduta dele em relação à sonegação? Qual foi a conduta dele em relação à apropriação indébita previdenciária, né? Qual foi a conduta dele em relação à redução e supressão de tributo, ali conforme a Lei 8.137? O que ele fez, né? Qual a determinação ele deu? Qual as responsabilidades dele na empresa, né? Ele é o presidente da empresa? Não, não é. Ele preside o conselho gestor, enfim. Então, isso tem que ser delimitado. Mas, é óbvio, não há uma necessidade de delimitação assim, pormenorizada, até porque é muito complicado esse tipo de conduta, tendo em vista, como eu falei anteriormente, isso daqui crimes societários, crimes de gabinete, estão praticados a portas fechadas. São condutas, como o senhor sabe muito bem, o senhor advoga muito nessa área, são condutas muito sutis. Eu tenho certeza, doutor, que o senhor já deve ter lidado com situações que o próprio empresário ele não sabe o que aconteceu. Ele assim, mano, não sei, não cabia a mim o recolhimento desse tributo. Eu passava para fulano, que era para cicrano, que era para o escritório tal, que era para o departamento tal da empresa, e eu não sei, eu não tenho condição. Óbvio, sem querer justificar uma cegueira deliberada, né? Não é isso, né? Mas, sem dúvida. Né? Nesta linha, realmente nós temos vários casos no escritório, enfim, mas da questão, tocando bem o ponto da denúncia, me faz lembrar um julgado do ministro Celso de Mello, o habeas corpus é 105.953, onde ele busca bem isso. Ele diz o seguinte: a acusação ela deve narrar de modo individualizado a conduta específica que vincula cada sócio ao evento supostamente delituoso. Aí ele fala ainda que a questão desses delitos societários, eu não posso fazer uma acusação genérica. Sim. Eu preciso invocar, a simples invocação da condição de administrador ou sócio, por si só, não pode ser aceita pelo Poder Judiciário. Porém, não é? A denúncia deve descrever de maneira suficiente os fatos supostamente ilícitos a dar condição que o indivíduo exerça o contraditório em ampla defesa. Porque a necessidade de pormenorizar, naquele momento eu nem tenho, às vezes, condição. Isso. Isso só vai acontecer, talvez, lá nas alegações finais, depois de toda a instrução criminal. Também quem fala sobre isso é um julgado do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Aires Brito, o habeas corpus é 92.959, onde ele trata exatamente desse ponto que Sua Excelência colocou. Falando isso, olha, vamos lá, vamos analisar especificamente, eu não preciso fazer uma análise, uma descrição pormenorizada, mas eu preciso pelo menos indicar qual foi a conduta dele. A conduta foi omissiva? Foi comissiva? Ele é autor em tese, ou em tese ele é partícipe? De que maneira ele contribuiu para a prática do crime? Não é? Enfim, ou ele é autor intelectual, enfim, tem a domínio do fato, tem a teoria do domínio do fato, não tem a teoria do domínio do fato. Tudo isso, no mínimo, precisa ser colocado na denúncia, ainda com indícios mínimos. Caso contrário, essa denúncia, realmente ela é genérica, ela teria que ser rejeitada, de fato. Até essa questão da teoria do domínio do fato, que o senhor levantou muito bem, né? Adotamos, nosso sistema penal, um conceito restritivo de autor, né? Aquele conceito ampliativo de autor, de autoria, né? Então, realmente, se você analisar essa autoria de escritório, né? Como também é falado nesse âmbito, né? Até o professor Daniel Cervantes, aqui, nosso coordenador do curso de Direito, fez um questionamento muito bom. Se o sócio ele não é beneficiário da fraude, então, professor Daniel, ocorre o seguinte, tá, ele é beneficiário, mas em qual sentido? Ele é beneficiário no sentido de comandar toda a operação e ter conhecimento, ou devendo ter conhecimento, né? Aí, nessa situação, que nem o professor Rogério Curigo colocou muito bem, podemos aplicar a teoria do domínio do fato, né? Uma teoria que assim, gera uma série de discussões aí até hoje, né? Mas os tribunais superiores, de certa maneira, eles vêm aplicando sim. Dizer que não vem aplicando eu já vi até o STJ uma vez falando, não aplica, não sei o quê. O ministro do STJ no julgar, aplica sim. Aplica e não aplica pouco, não. Eles aplicam muito, inclusive, né? Mas há, sim, uma série de discussões, né? Porque
aquele que detém o domínio não necessariamente é aquele que executa materialmente a conduta. Então, até que ponto esse domínio justifica a posição dele como autor do crime, né? Não como um mero partícipe do crime, né? Então, isso é importante ser analisado casuisticamente mesmo. Mas, mesmo que, digamos que não houve o dolo, né? Não houve o dolo, mas o empresário ele fora beneficiado, né, da fraude, ele se beneficiou da fraude. Então, nessa situação, ele já vai ser punido, né, no âmbito administrativo, tá? Então, no âmbito administrativo, ele vai ter a punição dele, né? Como eu falei até num caso anterior aqui, que o inquérito que eu estou trabalhando mesmo, isso é um dos, né? Porque tem outros que envolvem, infelizmente, contadores. Não aqui querendo manchar a imagem dos contadores, muito pelo contrário. Eu e minha esposa, nós temos uma pessoa jurídica, inclusive temos um contador que cuida muito, trabalha de forma excelente. Então, isso infelizmente, tem maus profissionais em todas as áreas. Então, isso aí é do ser humano mesmo, né? Mas, se mesmo o empresário se beneficia, esse caso mesmo que eu estou trabalhando, né? Os empresários se beneficiaram até certo ponto, depois viram prejuízo, né? Ó, vão ter que pagar, viu? 400 mil reais. E eles tomaram um susto e de imediato foram lá e quitaram a dívida, né? E eles conseguiram, trazer no inquérito, elementos muito claros de que eles não tinham conhecimento, que tudo ficava a cargo do contador. Então, mesmo nessa situação, mesmo eles tendo se beneficiado da conduta criminosa, eles não podem figurar como autor do crime, certo? Falta o dolo. O dolo aqui, né, que nós estamos trabalhando, um dolo muito específico, né? O dolo realmente de sonegar, de se apropriar indevidamente dos valores, né, que deveriam ser recolhidos, no caso das contribuições, né, à autarquia previdenciária. Então, isso é muito importante. Então, o senhor levantou muito bem essa teoria do domínio do fato, porque na teoria do domínio do fato, nós conseguimos separar aquele que comanda toda a operação, aquele que atua de forma material mesmo no gerenciamento, né, da sonegação ou da apropriação indébita. Então, isso é muito importante também, né, professor? Exatamente. Quero já aqui deixar, tenho aqui um grande abraço ao Vinícius Canoas, que manda um abraço para mim. Aí uma pessoa até já coloca, cabe ao empresário fiscalizar e ver documentos. A gente precisa levar em consideração, às vezes, que nós não estamos falando de empresas pequenas. Às vezes nós estamos falando de empresas multinacionais. E multinacionais, às vezes, não é? Que todos entendam, que tenham unidades em vários estados da federação e até mesmo em outro país. Então, tem um escritório jurídico robusto, né? Exatamente. Às vezes o empresário não tem a condição de saber o que está acontecendo. Imagine se o presidente de uma multinacional que tem 50 unidades, ele precisa analisar toda a documentação de todas as unidades tributárias. Ele não consegue dormir. Obviamente, em 24 horas no dia, ele não consegue olhar todos os documentos tributários de uma unidade. Isso é uma questão óbvia. Então, nós precisamos pensar em casos onde há uma descentralização. Há setores específicos dentro dessas empresas. E as empresas trabalham com setores específicos. E agora está acontecendo várias empresas até criando um compliance chamado compliance criminal. Eu tenho ministrado, existe essa matéria lá na PUC, em São Paulo, no COJAI, na pós-graduação, e eu tenho trabalhado com essa matéria, compliance criminal, ou seja, é a estruturação da empresa para dizer, olha, quem tem responsabilidade efetiva por cada ato. E você lá contrata um compliance officer, deixa lá o sujeito, faz toda a estruturação e vai mostrar até para as autoridades, falando assim, olha, responsável está aqui. Você, de um lado, você cria o compliance criminal para delimitar as responsabilidades, para mostrar melhor governança nas suas atitudes, e de outro lado, até para impedir que determinadas pessoas não sejam denunciadas de maneira genérica. Isso tem feito, algumas empresas têm trabalhado com isso, e acho que é até o futuro. É o futuro que as empresas tenham um mínimo compliance, né? Porque senão fica muito jogado e fragiliza, inclusive, o empresário. Como é que você não sabia? Todas as decisões passam por sua mão, você não olha todo. Enfim, até para não fragilizar esse empresário, que às vezes, de fato, é vítima e nem sabia, é necessário que as pessoas saibam que eu tenho recebido, nós temos recebido no escritório muitas causas de empresários que são vítimas de fraude praticados por colaboradores. Quando eles acordam, são
milhões, milhares de reais que foram desviados, e olha, em pouco tempo, o doutor Luiz Gonzaga de Sua Excelência sabe disso. Enfim, nós temos um caso que o sujeito, em 3 meses, um menino muito jovem, conseguiu desviar mais de R$ 1,5 milhão. Nossa. Ali, rapidamente. Veja, um rapaz jovem, e não se sabia. Então, nós temos, é importante que se diga que, infelizmente, existem muitas fraudes internas em empresas. E por isso que se cria um compliance, por isso que se cria uma governança, até mesmo a hipótese de investigação interna dentro da empresa, para que leve essas notícias para as autoridades, policial, do Ministério Público, para que ajude essas empresas, né, a investigar aqueles fatos, aquelas fraudes que ocorreram lá dentro. Nem sempre o empresário tem noção disso, principalmente empresas de médio e grande porte. E na prática, é isso que as empresas fazem, viu? Esse caso mesmo, eles vieram para mim, trouxeram para mim, já na minha mão, toda a auditoria. Eles contrataram a auditoria externa, foi feita uma auditoria bem delimitada na empresa, né? Porque eles já sabiam o rombo que era, mas eles solicitaram essa auditoria até porque outras questões ficavam nas mãos do escritório de contabilidade, outras contas, né? Enfim, então houve outros prejuízos, não somente, né, a ausência de recolhimento dos tributos, mas houve outras questões também. Então, essa auditoria externa que muitas das empresas contratam, né? Tem empresas que já fazem auditoria preventiva, inclusive, né? Então, não espera acontecer um problema, faz uma auditoria anual, que é importante, até porque se detectar algo errado, a própria empresa já procura as autoridades, né? Busca o acordo, enfim, se não for recolhido um tributo da forma correta, e posteriormente faz, como o senhor falou muito bem, até eu aproveito aqui, né? A própria advocacia hoje, que de certa maneira pode investigar, fazer investigações, isso na verdade já acontecia há muito tempo, né? Os advogados trazem muita coisa, muita documentação robusta mesmo, que ajuda muito na investigação policial. Então, observo muitos advogados atuando nesse âmbito mesmo. O advogado de uma empresa que eu trabalhei num caso, muito parecido com esse que eu falei, ele fez isso, ele participou da auditoria, né? Ele produziu como se fosse tipo um relatório, né, assim, e protocolou no inquérito policial, né, comigo, muito bom, com a função de cada empregado da empresa. Ó, esse aqui tem essa atribuição. Esse aqui chefia departamento de recursos humanos, tem que fazer isso. Muito bom, excelente. Isso ajudou demais a investigação, né? Então, nós observamos que os escritórios de advocacia estão muito avançados nisso, e isso é importante, não é mais aquela mera assim, aguardar o cliente trazer alguma coisa e com o que ele traz nas minhas mãos, eu vou fazer. Não é bem assim, isso acabou, né? Os advogados hoje eu vejo um atuar muito intenso, e isso, sem dúvida, vem fazendo a diferença e auxilia muito nas investigações nesses crimes, né, societários. Exatamente. Nós temos recebido já há anos demandas de empresas que nos procuram no âmbito criminal, dizendo, olha, fomos vítima. Então, nós temos o cuidado até de fazer uma investigação interna, pedir todos os elementos, delimitar a conduta, documento, perícia, até mesmo para facilitar a dinâmica de trabalho da autoridade policial depois. Porque são casos extremamente grandes, complexos, e se você levar já de maneira organizada para a autoridade policial, para o Ministério Público, isso vai ajudar muito mais a dinâmica do trabalho de todos. A OAB, o Conselho Federal da OAB, editou em 2018 um provimento tratando da investigação criminal defensiva, que o advogado pode investigar, e dando os seus parâmetros para esta investigação, demonstrando isto, enfim. O advogado hoje tem também essa função, acho até essa obrigação de fazer uma investigação com responsabilidade, com ética, respeitados os ditames, os limites legais, os limites constitucionais. Ele pode fazer isso, inclusive, eu acho até que pode ser uma das hipóteses, peritos compostos por pessoas especialistas em investigação, peritos de todas as áreas, que levaria isso depois para as autoridades, policial, para a autoridade do Ministério Público, depois da investigação, para que essas autoridades analisem isso e façam ainda uma investigação mais profunda.
E até, professor, temos advogados assistindo, alunos recém-formados, alunos que estão próximos a se formar. Após essa pandemia, infelizmente, pelo que a gente está observando, ainda vai demorar um tempo, né? Até normalizar mesmo tudo, acabar essa tensão, creio eu aí, que é só lá pelo ano que vem, enfim. Mas vai surgir uma demanda enorme, né? Nesse âmbito empresarial, né? Eu acho que muitos empresários vão buscar, sim, escritório de advocacia, né? Visando o quê? Sanar dificuldades que vão ser enfrentadas posteriormente, principalmente, como nós falamos aqui, né, sobre durante toda essa live, sonegação de tributos, né? Porque muito empresário, às vezes, simplesmente está fechando as empresas, fechando, digamos, materialmente, fecha as portas e joga tudo para cima, né? Liga para os funcionários e fala, olha, não vem mais, não tenho como pagar, né, vocês. E quando acabar isso aí, a gente se resolve, né? Então, mas esquece, né, da necessidade de recolhimento dos tributos, enfim. Então, vai gerar uma demanda enorme posteriormente, isso vai acontecer, né? Então, eu vejo até como um campo fértil para atuar da advocacia, né? Então, eu vejo que vai, tanto no âmbito da advocacia criminal, como no âmbito civil mesmo, tributário, enfim, né? Então, a demanda aí vai ser enorme, tá? Professor, nosso tempo já está se encerrando, né? Eu quero dizer que para nós foi um prazer assim enorme tê-lo aqui conosco. É uma satisfação muito grande poder discutir, conversar, debater com uma pessoa de um nome tão forte aí no país, no âmbito jurídico, né? E passo a palavra para o senhor fazer os seus agradecimentos, enfim. Eu sou sempre um devedor da Católica Dom Orione. Sou sempre um devedor do nosso querido, nosso caro, muito querido mesmo, Daniel Cervantes, de Sua Excelência, que sempre me recebeu muito bem aí. Quero aqui agradecê-los, dizer que para mim é sempre uma honra e um convite eu recebo como uma convocação de vocês sempre. O prazer é meu, aprendo muito. Hoje foi um debate muito gostoso, passou tão rápido, né? Olha, pois é, passou, olhei aqui no relógio, falta um quem minuto, sabe nós 2 poderíamos minutos. fazer isso antes. Quero aqui aproveitar, então, e cumprimentar a todos que assistiram, na pessoa do Dr. André Ângelo, presidente da subseção da OAB de Catanduva, cidade natal do nosso querido Daniel. Os advogados, na pessoa do Marco Antônio, que nos assiste agora aqui. Quero deixar um abraço a todos vocês, desejar muita saúde nessa fase, né, excepcional. Senhor Luiz Gonzaga, vou estar assistindo as lives, tenho assistido, esses dias assisti uma live de Sua Excelência, vou estar dia 12/5 presente na live com a doutora Daniela Cury, falando do lançamento do livro do Conceito Penal de Funcionário Público, e estaremos sempre juntos. Vou aproveitar e agradecer também ao doutor Luiz Eduardo Farão mais uma vez, um grande amigo, um abraço, né? E sempre à disposição. Doutor, muito obrigado.